A paz do Senhor, igreja. Amém. Falou que se ele fica, imagina a gente, né? Deixa eu só abrir aqui o esboço, porque quando a gente chega aqui, né, dá uma esquecida em tudo, né? Bom, boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, né, pastor? Tem que estar pronto a tempo e a fora do tempo, né? Então, vamos lá. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado ao meu coração há umas 2 semanas. Deixa eu só pôr aqui para segurar. Eu até queria trocar a mensagem, porque eu acabei falando um pouquinho dela na última sexta-feira aqui na oração. Então, Paula e o pastor e a pastora que escutaram, desculpa, mas vocês vão escutar de novo. Mas o Senhor não vinha. Eu ia fazer meu devocional e só vinha para essa mensagem. Eu escutava músicas, só essa mensagem. Eu lia livros, só essa mensagem. Eu falei, então o Senhor quer falar, né? Então, vamos falar sobre isso, né? E o tema da mensagem é Olhe para Jesus, né? E eu queria que a gente lesse Hebreus, capítulo 12, versículo 2, né? A gente está começando o ano, né? Já passou um mês, né? Passou bem rápido esse mês. E esse ano já começou um pouco turbulento. Não sei se para vocês, mas para mim a vida começou um pouco turbulento, né? E foram dias difíceis que eu falei, meu Deus, né? A gente começa um novo ano achando que está tudo bem, né? Está tudo ok. Mas foram dias bem difíceis para mim e para minha família, né? E aí o Senhor começou a falar no meu coração sobre olhar para Jesus, né? Eu trabalho aqui na igreja, né? Ajudo o pastor, fico cutucando o pastor das coisas que precisa fazer, mas eu também pego consultoria fora, né? Para complementar a renda lá de casa, porque a gente gosta de gastar, como todo bom brasileiro, né? E aí eu tinha uma consultoria fechada, estava tudo certo, 5 meses, eu falei, olha, glória a Deus, aleluia, né? Vai começar tudo. E na quinta-feira, 2 quinta-feiras para trás, me manda uma mensagem, tá tudo cancelado. Eu falei, como assim está tudo cancelado? E a gente não consegue nem explicação de como está tudo cancelado. E como bom brasileiro, a gente já tinha até se endividado, né, com o dinheiro que ia ganhar, né? Mas o Mateus, como é homem de fé, falou, não, Deus vai abençoar, vai abrir as portas e tudo mais. Mas eu fiquei muito mal. Eu fiquei ansiosa, fiquei triste. Não perdi o sono, porque também não é para isso, né? Deus está sustentando, né? Mas eu fiquei triste. E aí eu fui dormir, tudo bem, acordei na sexta-feira, fui fazer o devocional, e sabe quando aquele devocional não sobe do teto, assim, você fala, meu Deus, né, Senhor, eu preciso de uma palavra, tal. E aí eu vim para a oração, que aliás está sendo uma bênção, quem puder estar aqui nas sexta-feiras, às 3 horas da tarde, é uma bênção. E aí eu comecei a orar, porque às vezes a gente vai orar em casa, a gente fica lembrando, nossa, precisa lavar roupa, precisa pôr água no feijão, precisa não sei o quê, né? Assim, mais as mulheres, os homens não sei o que pensa, deve pensar coisa diferente, mas pensa em outras coisas. E aí começa esses pensamentos. E aí eu falei, vou para a casa de Deus que eu vou orar, e aqui começa a fluir diferente. Aí eu comecei a orar, orei pela minha família, orei pelos meus pais, pelos meus sogros, fui orando, e aí vinha uma coisa no meu coração, olhe para Jesus, mantenha os seus olhos firmes em Jesus, mantenha o seu olhar firme naquele que te salvou. E eu fiquei com aquilo, né? E aí a pastora Nancy terminou a oração e ela canta hino da harpa. Eu sou a pessoa do worship, gente. Para eu cantar da harpa é porque eu aprendi com eles. Porque eu não fui criada na igreja Assembleia de Deus na origem, né? Fui em igreja mais moderna, vim para cá e estou aprendendo. E aí ela pega a harpa número 20, né? Não sei se é harpa, sei lá, número 20. E aí, olhai para o Cordeiro de Deus. Eu falei, nossa Deus, você quer falar para eu olhar para o Cordeiro, né? E aí eu fiquei com isso e falei, e ficou essa semana todas o Senhor falando aos meu coração. Eu não sabia que era uma preparação para o que o Senhor viria fazer nessa semana, que foi uma semana difícil, uma semana de luto, né? A gente enterrou, infelizmente, o sobrinho do Val, de 22 anos, que a gente viu crescer. Foi uma semana difícil, né? E o Senhor falou no meu coração, porque dias ruins, dias difíceis, problemas, confusões vão ter nas nossas vidas. Não importa, sim, porque o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo.
né? E então eles fazem parte das nossas vidas, mas nós precisamos ter fé e confiança que o Senhor Jesus está cuidando de nós, né? E eu não sei se você está passando por algum problema ou alguma dificuldade, ou alguém da sua família. Pode ser que nem eu, uma perda de emprego, pode ser uma doença, um luto, uma briga familiar, uma confusão, uma injustiça, um problema financeiro, uma infertilidade, eu não sei. Mas eu sei que estamos sujeitos a passar por lutas e dificuldades. Mas nós não estamos sozinhos aqui. O Senhor Jesus está conosco e nós só vamos vencer as lutas e dificuldades olhando para Jesus. Né? E aí eu queria ler, antes da gente ler o Hebreus 12, eu vou ler uma frase que eu estou lendo num livro, do Dr. Jonatas Leônio, que fala assim: nossos problemas são uma excelente forma de conhecermos nosso coração, onde está nosso verdadeiro tesouro. Deus não vai simplesmente resolver nossos problemas, porque Ele está mais interessado em nos transformar em uma solução do que resolvê-los. Muitas vezes a gente quer que o Senhor venha como uma solução mágica do nosso problema. Mas se a gente está passando por uma luta, uma dificuldade, é porque o Senhor quer nos transformar. Né? Às vezes a gente fala, não, tem que transformar o outro, tem que transformar o problema, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Na luta, na dificuldade, o Senhor quer nos transformar. Ele quer que nós olhemos para nós. E aí eu queria ler com vocês Hebreus 12, versículo 2, e depois a gente vai ler o 1. Vamos inverter um pouquinho. Que diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui o autor dos Hebreus está falando sobre nós olharmos para Jesus. Algumas versões falam manter os olhos firmes em Jesus, né? Olhar firmemente em Jesus, depende da sua versão. Aqui a minha, que é a NVI, fala tendo os olhos fitos em Jesus. O que é os olhos fitos em Jesus? É fixo, é não se desviar, é não olhar. E aí a gente pode lembrar do Sermão do Monte, em Mateus 6, que Jesus diz que os olhos são a luz para o corpo. Né? E o que a gente olhar vai revelar o que está dentro de nós. Né? Então, se a gente está olhando para Jesus, vai mostrar o que tem dentro de nós, né? A confiança nele. Mas às vezes a gente fica com um olhar ruim também. Fica olhando para o problema, para a dificuldade. Fica que nem eu na quinta-feira, que estava ansiosa, já preocupada. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Já corta todas as despesas. Vamos cancelar tudo. Já comecei a desesperar. Por quê? Porque eu estava olhando para o problema e não para Jesus, né? Só que aqui o autor dos Hebreus, que a gente não sabe quem é, tem algumas teorias, né? Tem uns que defendem que é Paulo, outros Apolo e tudo mais. Eu acho que falou o autor dos Hebreus, se Jesus quisesse que a gente soubesse, estaria escrito aqui, né? Então, o autor ele fala, tendo os nossos olhos fitos em Jesus. Mas como nós vamos olhar para Jesus? É difícil olhar para Jesus diante do problema, da dificuldade. Não é fácil. Eu estou ali no meu problema, na minha dificuldade, na minha luta. Eu consigo olhar para Jesus? Como que eu consigo olhar para Jesus? E aí a gente vai ler Hebreus 12, 1. Porque aí o autor já está nos indicando como a gente olhar para Jesus. Você consegue colocar aqui? E aí que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vou ler até aqui. Então aqui o autor está falando sobre como nós olharmos para Jesus, né? Então ele fala, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O que são as nuvens de testemunhas? Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela é a testemunha de Jesus na sua vida. Nós estamos aqui rodeados por uma nuvem de testemunhas. E o que significa isso? Sermos igreja, né? Nós só vamos estar rodeados de uma nuvem de testemunha quando nós estamos com as pessoas da nossa mesma fé,
como igreja de Cristo, né? Em Hebreus 10, 25, diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui ele está falando, tem alguns que têm costume de não ir na igreja mais. E hoje em dia, quantas pessoas a gente conhece que não querem mais ir na igreja? Ah, eu sirvo a Jesus na minha casa. Ah, eu sou desigrejado mesmo. A igreja ninguém presta, todo mundo é ruim, né? Mas isso é errado, porque Jesus nos ensinou a ser igreja, né? Porque senão Jesus ia chamar Pedro, ia chamar João e Tiago e falar: agora vocês sozinhos vão para sua casa e pregam sobre mim. Não, ele chamou 12. Depois chamou 72. E ali aqueles lá que deveria ser uma brigaiada só, porque os filhos do trovão mandavam descer fogo do céu lá. Imagina como era tranquilo o caminhar deles. Mas eles estavam ali, juntos. Por quê? A parcela do corpo de Cristo que está em você é diferente da que está em mim. E eu preciso de você e você precisa de mim para que a gente venha conhecer mais a Jesus. Senão a gente não conhece a Jesus. Aí você vai falar: mas eu estou aqui só lendo a Bíblia em casa e está tudo bem. Não está tudo bem. Porque a comunhão é onde a gente é aperfeiçoado. Aí você pode falar: mas comunhão é difícil. É difícil mesmo. Né? Tem personalidades e personalidades. Tem pessoas que são mais tranquilas, que nem a pastora Nancy, o pastor Mateus. É impossível não gostar deles, né? Então, não sei, pelo menos na minha opinião. Mas pessoas mais difíceis, tipo eu, né? Não vou falar outros nomes, né? É um pouquinho mais difícil a gente gostar. Mas é porque o ferro afia o ferro. Ali nós somos encorajados, aqui nós somos transformados, né? Quando acontece alguma coisa, ali que você vai sentindo que o Senhor quer te transformar, quer ali te cuidar de você. E para a gente olhar para Jesus, a gente precisa estar junto para olhando para Jesus, né? A gente vem aqui, escuta a palavra de Deus, em casa continua, né, fazendo o nosso devocional, mas como igreja, juntos nós vamos sendo transformados para que nós consigamos olhar para Jesus. E aí o segundo ponto que o autor dos Hebreus fala é livrando de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Aí você pode pensar, mas são dois, né? O que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Mas tem tudo está atrapalhando, né? Se você pensar, tem coisas que nos atrapalham que não são pecado, que são coisas do dia a dia nosso. Tem coisas que nos atrapalham que são pecado. E aí a gente tem que tratar diferente. O que nos atrapalha que não é pecado? Por exemplo, a correria do dia a dia. Né? Às vezes você está tão atolado de trabalho, de afazeres, de coisas. Ai, não consegui orar, não consegui ler a Bíblia. Li aqui rapidinho. Vou orar antes de dormir. Começa: Senhor, Deus, abençoa, e já está dormindo. Porque isso nos atrapalha de manter os nossos olhos fixos em Jesus. Pode ser pessoas que estão no seu lado que te influenciam. Todo mundo nos influencia e nós influenciamos todo mundo. Então a gente tem que ver quem está do nosso lado, se aquilo está fazendo bem ou mal para nós. Né? A gente tem que ficar ligado nisso. Pode ser também algumas coisas que a gente guarda de falta de perdão, rancor, que fica guardado no nosso coração. E quando a gente vê, é uma bomba que explode. Pode ser as redes sociais, pode ser o Netflix, que ali você fala: ai, ó, eu vou ficar só um pouquinho. Hoje eu estava tão nervosa. E aí eu falei: eu vou me relaxar nas redes sociais. E fiquei lá um tempão. E o Mateus falou: pelo amor de Deus, sai, você tem que pregar, né? Porque é isso, a gente quer, às vezes, relaxar, mas a gente está nos atrapalhando. E há muitas coisas que são lícitas, não são pecado, mas nos atrapalham. E tem também o que é pecado. E aqui é diferente, né? Porque ele fala: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Então a gente se livra. E do pecado que nos envolve. O que envolve? É aquilo que está dentro de nós, já está nos rodeando, nos envolvendo, né? Tudo bem que é envolvendo, mas o pecado, muitas vezes, ele está tão envolvido em nós que nós estamos cauterizados daquilo. Às vezes são coisas que são pequenininhas, mas que a gente deixa, a gente vai deixando pequenas concessões, e quando a gente vê, a gente não consegue olhar para Jesus, porque a gente está com pecado no nosso coração. E aí eu queria pedir para o
para abrir em Efésios 4, 21 e 24, que o apóstolo Paulo está nos dando uma orientação sobre como nós nos livrarmos desse pecado. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Até aí. Então aqui ele está falando, vocês ouviram falar de Jesus, vocês foram ensinados sobre a verdade. Todos nós aqui somos crentes. Nós ouvimos de Jesus, nós tomamos uma decisão para Jesus. Mas a partir do momento que nós tomamos uma decisão para Jesus, nós não podemos viver da mesma maneira. Né? Eu gosto muito de ficar estudando sobre política, essas coisas, porque a minha formação é administração pública. E aí saiu uma pesquisa que quase 50% daqui, acho que 3 anos, a população brasileira vai ser 50% de evangélicos. Aí você fala, meu Deus, hoje a gente deve estar em 35% a 39%. Se todos esses que se dizem evangélicos fossem crentes, fiéis a Jesus, andassem em santidade e obediência, você acha que a gente ia ter o país que a gente tem hoje? Você acha que a gente ia ter pequenas corrupções, pequenas concessões, um monte de coisa? E eu não estou falando de governo, não. Estou falando do dia a dia nosso. Né? O dia a dia de tentar o jeitinho brasileiro. Né? Quem nunca ouviu o jeitinho brasileiro? Né? E isso tudo é porque as pessoas não entenderam que o cristianismo precisa de uma transformação de vida. Eu não posso falar que eu sirvo a Jesus se eu não tiver uma vida transformada. Porque aí eu estou envergonhando o evangelho. Né? Eu não sei, eu espero que ninguém tenha visto aqui, mas eu ouvi falar que tem um moço, não sei se está ou não está, no Big Brother, falando que era crente. E aí o cara chegou lá, parou na frente da cama e começou a expulsar os demônios lá. Primeiro, por que está lá? Segundo, aí ficou expulsando o demônio e depois abusou de uma moça. Só para envergonhar o evangelho. E falou que era crente. Então a gente precisa ter essa noção que a gente precisa largar o pecado que nos envolve. Não dá para viver uma vida cristã rasa. Não dá para viver uma vida cristã superficial. Porque se a gente viver uma vida cristã rasa e superficial, o dia do Senhor está chegando. Será que a gente vai quando Jesus chamar ou não? Né? A gente precisa mudar a nossa vida. O cristianismo é mudança de vida. Não adianta não renovar os nossos pensamentos. Não adianta a gente ficar vivendo no mesmo pecado, nas mesmas coisas. A gente precisa ter uma vida transformada pelo poder do evangelho. E nós só conseguimos isso através da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos liberta, que nos transforma a cada dia, a partir do momento que a gente deixa. Né? Porque tem hora que a gente não quer deixar o Espírito Santo trabalhar. Falar, não, eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Não existe isso, eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é aquele que nos salvou e Ele veio aqui e passou por toda a tentação. Não foi como o cantaram agora no louvor? Né? Ele passou por tudo aqui. Ele foi tentado, né? Ele foi ali, mas ele por amor a nós, ele se entregou. Né? Então a gente precisa, para olhar para Jesus, não tem como olhar para Jesus andando com tudo que nos atrapalha de um lado e o pecado que nos envolve do outro. E aí o terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é sobre correndo a corrida que nos é proposta. Aqui o autor ele termina, né? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Cada um de nós tem uma corrida. A nossa vida é uma corrida. E o Senhor deu um propósito para as nossas vidas. Né? E nós mesmos com as lutas, os problemas e as dificuldades, nós precisamos seguir nessa corrida. Né? Porque o Senhor nos abençoa e cuida de nós. Mas muitas vezes a corrida que nos é proposta, nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor. E aí a gente acaba atrasando o que o Senhor tem para nós e nos atrapalhando, porque o Senhor ele é bem
amoroso e carinhoso, né? Ele vai tratando a gente com amor. Se fosse eu, já estaria lá brigando. Volta pro caminho, né? Não, o Senhor vai dando chances para nós. Né? Que nem no salmista, no Salmo 143, 10 diz: Tu és o meu Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, que o teu Espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Para nós entendermos a vontade de Deus, para nós fazermos a vontade de Deus, nós precisamos do bondoso Espírito. Se não for o Espírito Santo em nós, nós não conseguimos. Né? E a corrida que nos é proposta está na nossa frente. É uma decisão nossa, seguir olhando para Jesus nessa corrida, ou ir mais devagar olhando para os problemas, para as dificuldades, para tudo ali que está nos atrapalhando. E na Bíblia nós temos diversos exemplos de homens e mulheres de Deus que correram a corrida que nos é proposta. Eles passaram por lutas e dificuldades, mas estão lá, está escrito aqui como um exemplo para nós. Né? Quem começou a leitura bíblica anual, agora a gente está em Êxodo, mas em Gênesis estava falando sobre José. Né? José, ele foi traído pelos seus irmãos, né? Foi enganado pelos seus irmãos, jogado no poço, foi vendido pelos seus irmãos. Aí ele foi vendido como escravo lá para Potifar, começou a se desenvolver. A mulher do Potifar tentou pegar ele, ele falou não, foi preso injustamente, ficou preso injustamente, começou a servir ali o carcereiro. Depois de servir o carcereiro, interpretou os sonhos, mas o padeiro esqueceu dele, e depois de anos e anos, ele foi chegar ao que o Senhor tinha mostrado para ele. Mas ele ficou firme ali no Deus dos patriarcas, ele estava olhando para o Deus dos patriarcas, ele não cedeu, ele não abriu mão, ele não fez nada ali para prejudicar. Eu penso que se fosse nós, muitas vezes, quando os irmãos dele chegaram ali, e ele estava numa posição ali de governador do Egito, o que você faria se fossem seus irmãos que tivessem vendido? Será que você ia pegar, né, colocar eles num banquete, ia perdoar eles, ia trazer toda a família? Ou você ia falar, prende os piores, que ali já me jogaram lá, pode prender esses, não solta mais, deixa eles lá e pronto, acabou. Mas ele entendeu que era processos de Deus, que Deus estava permitindo na vida dele. E a mesma coisa nós, o Senhor permite processos nas nossas vidas. E nós precisamos parar de culpar o outro e pedir, Senhor, transforma a minha vida nesse processo, muda a minha vida nesse processo, me ajuda a correr a corrida que é proposta. A mesma coisa Noé, né? Noé vivia numa sociedade totalmente corrompida e caída. Tanto que o Senhor Jesus diz que a volta dele vai ser como nos dias de Noé. Né? Que a maldade estava num nível que o Senhor se arrependeu de fazer a humanidade. Né? Mas Noé, ele não tinha visto chuva, ele não tinha visto um barco sequer, mas ele construiu a arca seguindo as instruções do Senhor. Porque ele confiou naquele que tinha dado o propósito para ele. E nós precisamos ter, como José e como Noé, olhar para o propósito que o Senhor Deus deu para as nossas vidas. E olhar para aquele que nos salvou, que é o Senhor Jesus Cristo. Tanto José quanto Noé, eles não tinham o vislumbre eles só tinham um vislumbre de quem era Jesus. Eles não viram Jesus. Agora nós sabemos quem é Jesus. Nós vimos o que Jesus fez. Jesus nos salvou, Jesus nos libertou, e o Senhor Jesus vai vir nos buscar. E nós precisamos ficar firmes nisso, olhando para Ele durante a corrida que nos é proposta. E aí eu queria que vocês ficassem em pé eu já vou concluir. Nós precisamos manter os nossos olhos firmes em Jesus, aquele que suportou tudo. E aí o finalzinho do Hebreus 12, 2, ele fala assim, né? Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando... me perdi que eu fui olhar para lá. Espera, volta. Desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ele teve uma alegria de entregar a sua vida por amor a mim e a você. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o Criador do universo,
Jesus estava ali criando o universo, criou todas as coisas. Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele abriu mão da sua glória, do seu poder, da sua majestade, para vir nascer numa maneira humilde, numa manjedoura. Ele viveu de uma maneira humilde aqui, foi perseguido, foi vergonhado, foi morto, foi desprezado por amor a mim e a você. Quando você entende isso, o que Jesus fez, não tem como olhar para Ele e não ser transformado. Não tem como olhar para a beleza da santidade dEle e não ser transformado. Jesus, Ele fez tudo por nós. Ele nos amou, Ele se entregou por nós, porque Ele quer nos dar uma vida em abundância. Isso não significa que nós não vamos ter problemas ou dificuldades, mas é que nos problemas e nas dificuldades nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E quando nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, com a mesma alegria que foi proposta a Ele, nós vamos passar as lutas e dificuldades da nossa vida, crendo que Ele nos ama e cuida de nós. E para finalizar, eu queria terminar com as palavras de Jó, a fala final de Jó no seu livro, que é Jó 42:5. Jó teve muitas experiências com Deus, ele perdeu tudo, mas no final de tudo, de toda a luta, de toda a dificuldade, serviu para uma coisa, para olhar para Jesus. E ele fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes nós conhecemos o Senhor de ouvir falar, mas o Senhor está nos chamando nessa noite, para que os nossos olhos venham a ver Jesus, para que nós venhamos a contemplar ao que o Senhor fez. Não tem aquela música, né? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Que a nossa vida seja assim. Uma vez que nós olharmos para Jesus, contemplarmos a beleza da sua santidade, nada mais nos satisfaz. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos concede olhar para ti, o autor e consumador da nossa fé. Obrigada porque o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, o Senhor deu a sua vida por nós, meu Deus. Obrigada, Jesus, por tamanho sacrifício na cruz do Calvário, que nos deu vida, Senhor. O Senhor Jesus nos prometeu que estaria conosco, mesmo diante das aflições, dos problemas, Senhor. Eu não sei o que meu irmão está passando, mas eu sei que o Senhor está cuidando, meu Deus. E eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a correr a corrida que nos é proposta, olhando para ti, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Não nos deixe tirar os nossos olhos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos afastar de ti, meu Deus, mas ao nós olharmos para ti, ao nós olharmos para a tua glória, nós sejamos transformados a cada dia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa por carregar tudo que nos atrapalha e nos afasta de ti, Senhor, e nos ajuda, ó Espírito Santo bondoso de Deus, Senhor, a seguir a corrida que nos é proposta, Senhor, a livrar de tudo que nos atrapalha, Senhor, e a manter os nossos olhos fixos, firmes em Jesus, em nome de Jesus, amém.